A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus irmãos amados, estou aqui para mais um vídeo e eu quero que os irmãos meditem comigo na palavra de Deus. Nos dias, meus irmãos, que estamos vivendo, nós, meus irmãos, temos que guardar a palavra de Deus, temos que estar sempre estudando a palavra de Deus, meditando, para que a gente não seja enganado. Estamos vivendo os dias, meus irmãos, trabalhosos, como já dizia a palavra, né? Meus irmãos, eu quero ler para vocês aqui, Levítico capítulo 23, e o versículo 7 que diz: No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra serviu fareis, mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Meus irmãos, que palavra, né? Que palavra poderosa. Para quem medita é palavra poderosa, né? O que a palavra de Deus, meus irmãos, está falando aqui? A palavra de Deus está falando aqui: no primeiro dia tereis convocação, nenhuma obra servil fareis. E aí, meus irmãos, bem sabemos que o dia primeiro é o domingo. E aí Deus está convocando o povo aqui para fazer festa para ele. Seria 2 semanas de festa, né? Seria de 7 dias, a começar pelo domingo. Aí quando chegava o sábado, fazia nova convocação e ia até o outro sábado. Seria 2 semanas de festa. E aí, meus irmãos, a gente vê pessoas que dizem que guarda o sábado, quando na verdade não guarda, né? Porque para se guardar o dia de sábado, tem que ser um observador do sábado. Porque Deus, meus irmãos, Deus ele quer não quer as coisas pela metade. Ele quer as coisas, meus irmãos, completa. Ele não quer as coisas, meus irmãos, pela metade. Então, se a pessoa diz que guarda o dia de sábado, mas ele não faz essas festas aqui para Deus, então ele não pode dizer que está guardando o dia de sábado. E aí, nos nossos dias, Deus também nem quer mais essas festas. Isso aqui foi festa, meus irmãos, que ficou para trás. Com a chegada de Jesus, Deus não exigiu mais essas festas. Por isso que não se deve guardar o sábado. Como é que vai se guardar o sábado se a pessoa não faz essas festas? E mesmo que ele quisesse fazer, não tinha como. Porque a Páscoa, meus irmãos, a Páscoa é a Santa Ceia do Senhor. Não tem mais aquela Páscoa, como foi, não tem mais a celebração da forma que foi celebrada, né? Que era um cabrito de 1 ano. E era muita coisa ali que envolvia nessa festa. A Páscoa não é mais desse jeito.
Então não tem como se cumprir realmente o sábado. E essas pessoas que dizem que está cumprindo o dia de sábado, elas estão iludidas, né? Estão iludidas porque para se guardar o dia de sábado é preciso se tornar uma pessoa observadora da palavra de Deus, observar o que é que Deus está falando. E aí a pessoa chega ao conhecimento observando, né? Quando se observa, aí a pessoa vai descobrir que não passa de uma ilusão querer guardar o dia de sábado. Jesus, ele não mandou ninguém guardar o dia de sábado. Se ele fosse mandar guardar o dia de sábado, ele ia mandar fazer essas duas festas aqui para Deus. E aí não tem como. E aí, meus irmãos, tinha também o dia do Pentecoste. Tinha também o dia do Pentecoste, que também encerrou. Essa festa também ela encerrou num dia que os discípulos ficaram ali perseverando, que Deus mandou eles perseverar, para que eles recebessem, né, o Espírito Santo. E depois deles estar ali perseverando 50 dias, ali eles ouviram ventos, né, barulho de vento, e eles foram ali, receberam ali o Espírito Santo, junto com o dom. Tem pessoas que misturam, né? Tem pessoas que misturam, fulano não é batizado com o Espírito Santo, porque não fala em língua. Só que falar em língua é um dom. É um dom, meus irmãos. O capítulo, me parece que o 12 de 1 Coríntios, e o versículo, parece que o versículo 13, fala que todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Então eles não foram batizados com o Espírito Santo naquele dia. Quer dizer, eles foram batizados, mas não da forma que as pessoas andam pregando. Eles foram batizados porque receberam o Espírito Santo. Não é porque falou em línguas. Eles falaram em línguas porque receberam o Espírito Santo junto com os dons de língua, né? E aí tinha também essa festa. Mas encerrou. Encerrou nesse dia aí, onde os discípulos ficaram 50 dias, perseverando ali no louvor, na oração. E ele, depois de 50 dias, Deus derramou do seu Espírito sobre cada um deles, né? Encerrou. Então como é que Jesus ia mandar guardar o sábado se tinha todas essas festas que Deus exigia no dia de sábado? Guardar o sábado guardar os mandamentos. Nós guardamos os mandamentos que Deus deu para Moisés no monte, né? Mas não com o dia de sábado. Os mandamentos ali é moral, mandamento moral. Mas aqui já se trata da lei aqui cerimonial. Cerimonial, já se trata da lei aqui cerimonial, aonde Deus exigia festa, né? No mínimo 3 festas aqui no ano. Então guardar o sábado não é só você guardar o sábado, é semanal e achar que já está guardando. Não, o sábado de Deus completo é semanal, né? E anual, né? E anual, que Deus exigia essas festas antes que acabasse o ano, né? No começo do mês, que a gente leu aqui. E antes que acabasse o ano, Deus exigia essas festas. Então, se a pessoa não oferece essas festas para Deus, não tem como ele dizer que está guardando o sábado. E mesmo que ele quisesse guardar o dia de sábado, meus irmãos, Deus não aceitaria mais. Porque todas essas coisas aqui, elas são passadas. E aí, meus irmãos, por isso que aumentou tanto o número, né, de desigrejados.
Porque, meus irmãos, graças a Deus tem muita gente que está meditando na palavra, está estudando a palavra de Deus. E aí às vezes a pessoa não quer ir mais para o culto, porque fica aquele culto pesado, onde os líderes só querem pregar as coisas que lhe convém. E essas pessoas que estão estudiosas da palavra, que estão se dedicando, não estão querendo ir. Não estão querendo ir, meus irmãos. E a culpa dessas coisas são os líderes mesmo, né? Que pra que tanta praca, né? Quando a gente vai também evangelizar alguma pessoa, a pessoa pergunta por que tanta praca, né? As pessoas querem saber por que tanta praca. Por que tanta praca já por causa disso mesmo. As pessoas, meus irmãos, não concordar ali com o seu líder, do jeito que ele está anunciando, falando da palavra, e ele já vai ali, já abre outro ministério. Mas a maioria também abre por ganância, né? A maioria abre o ministério já pensando no dízimo. É outra coisa que Deus também não está exigindo nos nossos dias, é o dízimo. Porque, meus irmãos, quem pega o dízimo do povo deveria também guardar o dia de sábado. Olha como que é as coisas de Deus, né? Quem pega o dízimo deveria guardar o sábado. Então lá em Gálatas capítulo 3 e o versículo 10 diz que aquele que tropeçar na lei do Senhor, meus irmãos, se tornou culpado de toda a lei. A lei do Senhor é para ser cumprida de forma correta. Isso é os 600, né? E 13 mandamentos, que é a lei cerimonial. A moral todos os cristãos cumprem, né? Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não adulterarás. Honra teu pai, honra tua mãe. Jesus falou isso para o jovem rico. Mas veja que Jesus não falou do dia de sábado, né? Não falou do dia de sábado, porque o dia de sábado, para se guardar, teria, meus irmãos, que fazer essas festas aí para Deus. E aí Deus não está mais querendo essas coisas. O que Deus está querendo agora é que a gente tenha amor um para com o outro. Tenha amor para com o próximo, como a nós mesmos. É isso que Deus está exigindo de nós. E aí é tanta praca, né? O dízimo do Senhor, ele foi estabelecido por Deus, através de Moisés, para socorrer a tribo de Levi. Socorrer a tribo de Levi que não teve terra, né? Quando Deus repartiu as terras, Levi ficou sem terra e Deus então estabeleceu o dízimo para socorrer a tribo de Levi. E aí não era só Levi que comia do dízimo, era distribuído para o órfão, para a viúva e para os pobres, né? E o dízimo também nunca foi dinheiro. O dízimo, meus irmãos, era o fruto do campo. O povo de Israel vivia ali da lavoura. E Deus então cobrou o dízimo deles da lavoura. Era 10%, que era levado ao sacerdote, né? E se a congregação fosse longe, era vendido também os animais ali. E dava o dinheiro para o sacerdote, mas o sacerdote comprava novamente os animais. Era assim que funcionava, né? O dízimo era a lavoura do campo e era também os animais. Mas tudo isso era ali para matar a fome ali daquele povo. Era para ser repartido para aquele povo ali. Não era para ninguém ficar comprando apartamento, carro aí de 1 milhão, casa na beira da praia. O dízimo do Senhor não é para isso.
Deus, ele não está mais exigindo dízimo nos nossos dias. Tem pessoa que fica com medo. Ah, se eu não pagar o dízimo, o devorador vai destruir a minha saúde, vai destruir isso, vai destruir aquilo. Porque é isso que eles pregam, né? É isso que eles pregam, assustando as pessoas. Mas quando o Senhor disse, traz o dízimo à minha casa, e farei prova de mim, e verei se eu não derramarei uma bênção tal, que dela venha abastança, e por causa de vós eu repreenderei o devorador. Deus estava falando, meus irmãos, de praga de gafanhotos, como está escrito lá em Joel, capítulo 1. Era de 4 a 5 pragas que estava destruindo a lavoura de Israel. E o Senhor disse, se vocês se voltar para mim, vou pagar o dízimo de maneira correta, então eu repreenderei o devorador, que eram os gafanhotos, e abrirei as portas do céu, e o fruto do campo não será estéril. Olha como é que é fácil de entender, né? Então, que Deus abriu as portas do céu para quê? Para derramar chuva, né? Derramar chuva na lavoura do povo de Israel. Derramar chuva, porque sem a chuva não tem como, meus irmãos, colher alguma coisa, né? E Deus falou dessas bênçãos para Israel. Deus, ele já cumpriu. Mas levantou-se muitas gente aí abrindo ministério e pregando o que não convém. E as pessoas ficam até mesmo assustadas, né? Dá o dízimo ali quase forçado, com medo, assustado. Uma pregação desses homens aí, né? Mas a Bíblia diz que se você quer guardar alguma coisa da lei e você tropeçar em alguma delas, você se tornou culpado de toda a lei. Então a lei não é mais para nós. Nós devemos observar, meus irmãos, é a doutrina de Cristo, né? A doutrina de Jesus Cristo que a gente tem que observar. E aí também as pessoas, elas levam o dízimo naquela intenção ali também de já receber em dobro, por causa da promessa que Deus faz. Deus disse, trazer o dízimo a cada tesouro e fazei prova de mim. Verei se eu não abrirei as portas do céu e derramarei bênção tal sobre vós. Aí as pessoas, por causa da promessa, elas não levam nem tanto por amor, elas levam mais na intenção de receber em dobro. Mas Deus, ele não tem mais nenhuma obrigação, meus irmãos, de cumprir com essa promessa, porque ele já cumpriu antes de Cristo vir ao mundo. Depois que Cristo veio ao mundo, todas essas coisas, meus irmãos, ficou para trás. Ficou para trás, meus irmãos. Eu sei que tem pessoas que não gostam quando a gente fala a verdade, porque parece que as pessoas, elas gostam mais das coisas erradas do que da coisa certa, não é? É pessoas que abrem, meus irmãos, que abrem canais, né, para grava só coisas que não edificam e o canal cresce tanto, né? Mas quando a gente está aqui falando do que é certo, orientando, mostrando, as pessoas parecem que se revoltam e não querem ouvir o que a gente está falando. Mas a gente continua falando, porque é isso que Deus quer que a gente faça. Que a gente abra os olhos das pessoas que estão cegas, né? Então fica mais este vídeo aí para sua meditação. Que Deus assim vos abençoe.